Beleza então, turma? Deu tempinho aí? Conseguiram? Quanto deu aí nossos zeros? Ah, o Márcio colocou aí pra gente, ó. 00236, polo 64236, certinho. Meu polo 0732 e menos 2,732. Certinho, é isso aí que o Márcio colocou. Vocês viram aí do Márcio? Tá lá no nosso chat, né? Eu vou até aproveitar e copiar de lá, tá? Tá certinho. Então tá aqui. Mais alguém aí conseguiu? Ih, ele não vem. Vamos colocar então, né? Como o cara não quer vir, né? Tentei aqui. Então, meus zeros. 0,236 e menos 4,236. Ok. Meus polos 0,732 e 2,732. Tá, beleza. Tudo bem? Então, o Márcio aí deixou aí para vocês na nossa conversa, no chat, né? E a gente tem aí essa colocação. Aí vamos, né? Fazer o nosso diagrama de polos e zeros. Oh, sem som, perdão. Melhorou agora? Agora com som? Ah, legal. Então, olha só, o que acontece? O nosso amigo, o Márcio, já colocou aí né, os polos e zeros, ele está certinho, né? Mais alguém chegou, está com dúvida, tudo bem aí? Afinal de contas, é só um Bhaskara, né? Equação de segundo grau, né? Então, aí é só segundo grau. Então, peguei lá, resolvi ele, igualei a zero e cheguei em Bhaskara. Tudo bem para vocês, né? Podemos ir para frente, né? Então tá ótimo. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar então, né, os nossos. Professor, oi. esse 2,732 é negativo, né? É negativo, é negativo. Tá aqui. Obrigado. Então nós temos então esses, né, esses polos e esses zeros a gente vai colocar, né? Como tá tudo em cima do eixo real, né? Então tá aqui o nosso eixo real. Eu nem vou desenhar aqui o imaginário, não tem necessidade, porque o exercício já falou, né, que tá o lugar das raízes aí está em cima do eixo real, tal, que não tem muita coisa não, né? E aqui é legal, interessante que como o número de polos e zeros está igual, ele não tá, não há uma figura aí muito diferente, né? Não tem nada muito diferente aí para ele. Bom, então o que a gente tem de zero aí? Então vou colocar aqui, né, verdinho aqui, um zero, zero aqui.
Esse zero é 0,236. 236. Ok. E a gente tem outro zero em menos, né? Então tem lá no final, né? Menos 4,236. 236. Ok. Os nossos polos. Então, eu tenho um polo em 0732. 0732. Vou dar a cor aqui. Né? Deixar um pouquinho menos espalhafatosa. Então, eu tenho 0732. Ok. E eu vou ter outro em menos 2. Então, tá aqui outro polo, né? Em menos 2,732. Tá ótimo, então. Bom, aí o que acontece aí? Eu vou ter, basicamente, aí, 1, 2, 3, 4, 5 regiões aí, né? 5 regiões aí. Onde é que estão essas regiões aí? Então, vou colocar aqui. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então, eu vou ter lá minha região 1, minha região 2, minha região 3, minha região 4 e a minha região 5. Né? Então, beleza. Estou lá com todas as minhas regiões. E o que acontece? Eu vou analisar aí, se eu colocar um ponto de teste S em cada uma delas, o que vai acontecer. Né? O que vai acontecer. Então, se eu tiver com S... Opa! Só um minutinho. Então, se o meu S pertence aí à minha região 1, o que vai acontecer, né? Então, eu estou com S, sei lá, o meu S está aqui. Então, o meu S está aqui. O que ocorre aí? Como é que eu vou descobrir a fase, né, que está no meu lugar das raízes, né? Qual que é a fase aí do meu lugar das raízes? Então, esse aqui a gente tem que descobrir aí qual que é a fase aí de G de S, H de S, né? No caso aí... Vou precisar saber a fase aí do produto, G de S, H de S, né? Então, aqui, G de S vezes H de S. Vamos descobrir aí, então, esse produto. O que a gente tem aí? Ele vai ser o ângulo formado aí do primeiro zero até o S, mais o ângulo do segundo zero até o S, menos, né, o ângulo do primeiro polo até o S e menos o ângulo do outro polo. Então, a gente tem aí, né, um φ1, um φ2, esses são relativos aos polos, né, então eu vou somar, menos, né, o θ1 menos o θ2. Esses são relativos aí aos nossos polos. Deixa eu pegar esse cara aqui. Então, o que acontece aí? Se o meu S pertence aí ao 1, né, no caso, em cima do eixo real. O que eu vou ter aqui? Ó? Do zero, né, do primeiro zero aqui, que é o 0,232, para S, qual que é o ângulo? Então, saindo do zero e indo para S, ó,
ele tem a mesma orientação do eixo real, né? Então, saindo deste zero aqui, ó, saindo deste zero aqui, que é o meu primeiro zero, e indo até o S, que é o meu ponto de teste, qual que é o ângulo que eu tenho entre eles? É zero, né? Então, qual que é o primeiro ângulo que eu tenho aqui? Zero. Opa, tá aqui, ó. Então, esse meu ângulo aqui é zero. Mas, se eu pegar aqui o segundo zero, que está aqui à esquerda, e ir até S, né? Então, eu vou fazer uma linha aí até S. Ora, daqui do zero até o S, que é o meu ponto de teste, então a orientação também é no mesmo sentido do eixo real, né? Então, qual o ângulo que eu tenho? Eu tenho um ângulo zero. Isso também vai acontecer com quem? Vai acontecer aqui com o primeiro polo, né, o 0,732, e com o segundo polo. Então, aqui vai ficar menos zero e menos zero. Então, o que ocorre aí? Ó? Esse ponto de teste, qualquer ponto de teste que esteja aí à direita, ó, vai ser todo esse... vai ser sempre os ângulos zero. Então, quando você soma isso tudo aí, eu tenho o quê? Eu tenho um ângulo zero. Só que, para ele pertencer ao lugar das raízes, eu tenho que ter um valor aqui múltiplo ímpar de 180. Isso quer dizer, então, que este cara aqui, ó, não pertence ao LGR. Então, ele não pertence ao LGR. Tudo bem? Professor, boa noite. Boa noite. Se o ponto de teste estivesse no 5, por exemplo, dará tudo 180 ali, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, vamos partir daí, ó, né? Se Professor? o meu ponto de teste... Oi? Não, acho que você vai explicar agora que minha dúvida é. Eu vou pegar o ponto 5, né? Então, eu vou pegar esse ponto de teste que está aqui, ó, né? Então, eu vou pegar esse ponto de teste que está aqui, né? E, ó, vou transferir ele aqui, ó, para um lugar qualquer aqui, né? Em cima do eixo real também, em cima do eixo real, só que pro lado esquerdo ali, né? Pro lado esquerdo. Então, o que acontece? Ó? Agora, se você pegar aí, por exemplo, ó, do primeiro zero indo em direção a S, ó, ele está ao contrário do posicionamento do eixo real. Né? Então, o que eu tenho aí? Se ele está ao contrário, ele tem 180 graus. Né? Então, eu tenho lá, ó, 180 graus. Se você pegar do segundo zero, que é esse cara aqui, indo também para o meu ponto de teste, o que acontece? A mesma coisa, né? Então, eu vou ter 180 graus. Menos o referente ao polo, né? O primeiro polo. Então, esse cara aqui, ó, 0,732, indo para o S, também tá 180 graus. Só que agora, como ele é polo, né? Ele é negativo, menos 180 graus. E se eu pegar o outro polo, também indo para lá, vai ficar também menos 180 graus, né? Ora, mais 180, mais 180, menos 180, menos 180, também é zero. Ou seja, este cara aqui também não pertence ao LGR. Tudo bem esses dois aí, ó? Então, esses dois pontos aí, tanto à direita, que é o, né, na minha região 1, quanto à esquerda, que é na minha região 5, ambos não pertencem aí ao LGR. Professor, nesse caso aí, os dois 180 positivos são dos zeros e os dois negativos são dos polos, né? Isto. O que é positivo é dos zeros, o que é negativo são dos polos. Então só vai pertencer ali mesmo ao LGR quando o ponto de teste estiver mais ou menos no 2, no 3 ou no 4, né? Senão, ao contrário, não vai pertencer, né? Chega nas extremidades, né? Vamos colocar então, ó, vamos ver aqui. Então, vou colocar o nosso ponto de teste aqui no 2.
Então, eu vou pegar o nosso amigo aqui, né, pontinho de teste, e rolar ele aqui, ó, para o 2. Qualquer lugar aqui do 2 aí, ó. Né? Então, o ponto de teste pode estar em qualquer lugar aí do 2, né? O que eu tenho aí, ó? Você vai ver que do primeiro polo, né? Perdão, do primeiro zero aqui, para ele, continua sendo, né, no mesmo sentido do real, ou seja, 0 graus. Do segundo polo, que está aqui mais à esquerda, para cá, eu também tenho 0 graus. Né, ó. Então, dos zeros aqui, ó, né, dos zeros, desse primeiro zero aqui e desse segundo zero, ambos são zero. Menos. Olha agora o que aconteceu com este cara aqui, ó, né? Agora, saindo do polo 0732 e indo para o ponto de teste, ó, eu vou em direção contrária ao real, né? Então, o que acontece? Eu tenho aí 180 graus. Então, aí vai ficar menos 180 graus, né? Meu ângulo aí, 180 graus. E menos, agora, este outro polo aqui, né? O meu polo número 2, para ir para o ponto de teste, né? Saindo dele indo para o ponto de teste, eu tenho a mesma orientação do eixo do real, ou seja, esse cara aqui é 0. Consequência, eu vou ter aqui 180 graus, e ele pertence ao LGR. Então, esse cara aí pertence ao LGR. Antes de mais Esse 180 é negativo, né? Oi? Esse 180 é negativo? Não, por quê? Isso daí. Oi? É 0 mais 0 menos 180 menos 0. Ah, tá, sim. Mas tanto faz aqui. No caso, tanto faz. Vamos deixar menos aí. Não, mas tudo bem, porque o fato é que ele tem que ser mais ou menos 180, né? 180. Então, deixa eu só tirar esse cara daqui. Vou colocar ele aqui, ó. Então, deixei nosso S aqui. E o que eu vou grafar esse cara aqui? Vou grafar ele, né? Aí eu vou deixar ele coloridinho, ok? E vou colocar aqui, então, ó. Então, esta área aqui, que é a minha região 2, ó. Toda volumosa, toda colorida, toda, né? Então, essa é o meu lugar das raízes. Esse cara pertence ao lugar das raízes, tá? Todo coloridão aí, todo arco-íris. Beleza, o que nós vamos fazer agora? Vamos testar o, né? Testei o 1, testei o 2, testei o 5, vamos testar o 3. Ok, ó, testei o nosso 3, né? Coloquei ele aí no meio. E ocorre o quê? Então, se o meu S, né, pertence aí à nossa região 3, o que eu vou ter aí? Agora, olha só, a gente vai perceber o seguinte, ó. Este nosso primeiro zero agora, na hora que eu vou para o ponto de teste, ele vai ao contrário do real, né? Então, eu tenho aí, ó, 180 graus, né? O segundo zero, esse aqui, menos 4,23, eu vou no sentido do real, ou seja, esse cara aqui é positivo, ou seja, o ângulo é 0. Meu polo, né, o primeiro polo, este aqui, ó, 0,732, eu vou, para ir para o ponto de teste, eu vou em sentido negativo, né? Então, fica 180 graus. Menos. E o próximo polo, que acontece, ó, indo para o S, ele vai para a direita, né? Então, indo para a direita, ele fica 0, né? Então, frigir dos ovos, 180 menos 180, 0. O que tem aqui? Ele não pertence ao meu LGR. Né? Ele não pertence ao LGR. E, né, vamos... cadê? Vamos pegar o último, né? Falta o último ponto aqui,
Então, eu vou pegar aqui o meu pontinho de teste, S, e colocar aqui no 4. Né? Colocar aqui no 4. Então, meu S aqui, ele pertence, então, a 4. Né? Ele pertence a 4. Então, ele pertencendo a 4, acontece o quê? Ó? O meu primeiro zero, para ir para o ponto de teste, ele está num ângulo de 180 graus. Mais o próximo zero, o zero está aqui, ó, né, à esquerda do meu ponto de teste. Para ir para o ponto de teste, 0 graus, né, no mesmo sentido do real. O θ1, né, que seria o meu primeiro zero aqui, ó. Então, para ir para o ponto de teste, ele está oposto ao real, então esse cara tem um ângulo de 180 graus. E este zero, né, que está o menos 2,732, para ir para o ponto de teste, que está à sua esquerda, ele também vai em sentido, né, contrário ao eixo dos reais, ou seja, 180. Então, o que eu tenho aqui? Mais 180, menos 180, menos 180. Frigir dos ovos aqui eu tenho menos 180 graus. Então, esse cara aqui pertence ao LGR, tá bom? Aí vamos pegar uma corzinha e vamos colocar, né, ó, aqui, então, todo coloridinho também, ó, tá? Então, em color aí, né, todo alegre, a gente tem aí os nossos lugar das raízes. Então, meu lugar das raízes vai ser justamente entre os polos e zeros, né? Entre os polos e zeros. O que acontece aí? Eu tô com aquele valor de K, então qual que é a brincadeira, então, aqui, ó? Vou voltar um pouquinho. Eu tô, né, se você lembrar da aula do lugar das raízes, a aula passada de ontem, a ideia é descobrir todos os lugares em que eu consigo, né, obter um polo com a variação desse K aí. Né? Então, esse K vai variar de tal forma que eu vou querer descobrir aonde que estão todas as possibilidades de polos aí do meu sistema. Né? Então, ele começa de zero e vai até infinito. Né? Ele começa em zero e vai até infinito. Então, quando K é igual a zero, né? Então, K é igual a zero. 0 vezes qualquer coisa dá zero, ou seja, me dá um zero aqui da minha função, desse cara. E quando ele vai para infinito, ele vai para um polo. Então, o que acontece? Meu sistema sempre sai, né? O meu lugar das raízes, ele tem uma determinada orientação, que é justamente seguindo esse aumento do K. Então, o K ele vai sair de um zero e ir para um polo. Ele sai de um zero e vai para um polo. Eventualmente, esses locais aí, eles podem estar no infinito aí, né? Eles podem estar no infinito. Não é o caso aí, tá bom? O que a gente vê também para esse esquema aqui, né? Que a gente olhou. Quando é que eu tenho um lugar nas raízes? Quando observo aí o eixo real, né? Então, se eu tenho aí polos e zeros em cima do meu eixo real, o que acontece aí? Se eu tiver um número par de polos e zeros, à direita, né, do meu ponto de teste, ele não pertence ao lugar das raízes. Né? Então, o 4 aqui, então, né? Então, o que acontece no meu ponto 4? Né? Então, no meu ponto 4, ó, o meu ponto de teste está aqui, ó, né? Entre o zero da esquerda e entre esse polo aí. Então, o que acontece? Ó? O φ1, né, que seria
do meu zero, deste zero aqui, indo para o ponto de teste. Então, ele vai se deslocar aqui para a esquerda, ao contrário do eixo da real. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho 180 graus. Né? Então, ele está se deslocando lá daqui, deste zero, para o meu ponto de teste. Né? Ele está indo aí para a esquerda, ou seja, 180 graus aí em relação ao eixo real. Né? O meu outro zero está aqui. Então, ele parte da esquerda para a direita. Então, essa setinha que eu acabei de fazer tem a mesma orientação do real. Por isso que ele dá 0. Né? Por isso que ele dá 0. Agora, os meus polos. Então, o primeiro polo está aqui mais à direita. Né? Então, para chegar no ponto de teste, eu também tenho que ir para a esquerda, ou seja, orientação contrária ao meu eixo dos reais. Por isso que ele é 180 graus. Né? O mesmo vai acontecer aqui com outro polo. Né? Então, o meu polo número 2, ele está aqui. Aonde está o ponto de teste? Está à esquerda dele. Né? Está à esquerda dele. Então, ele tem que ir para lá, para a esquerda. Né? E está ao contrário do meu eixo do real. Ou seja, ângulo de 180 graus. Então, mais 180 menos 180... cancelou. Menos 180 está lá. Ó. Como ele é um múltiplo ímpar aí de mais ou menos 180, opa, meu amigo aqui pertence ao lugar das raízes. Tá bom? Beleza. Professor, é padrão entre polos e zero ser ímpar ou par, ele pertencer ou não, ou foi uma coincidência? Então, o padrão seria o seguinte, se o número de polos, né? Então, vamos lá, deixa eu ver como é que eu... Se for ímpar, pertence. Se for par, não pertence. É padrão ou foi só uma coincidência do exercício? Não, é padrão. Então, o que acontece aqui, se eu olhar daqui para a direita, quantos polos e zeros eu tenho? 0, né? 0. E 0 é par. Né? 0 é par. Então, o que acontece? Se eu tenho um número par, né? Isso quer dizer que ele não pertence ao lugar das raízes. Agora, quando você olha, eu olhei daqui para cá, né? O meu ponto de teste está nessa região aqui, que é a região 2. Aí eu olho para a direita. Eu tenho um polo, né? Um polo. Ou seja, esse cara aqui... perdão, aqui eu esqueci de riscar, né? Então, eu tenho um polo. Como ele é ímpar, ele pertence ao LGR. Esse cara aqui, olha para a direita. Quantos polos e zeros você tem? Você tem 2, né? Você tem um zero mais um polo. Então, você tem 2 polos e zeros. Isso quer dizer, então, que essa região, que é a região 3, ela não pertence. Né? Aí eu olho aqui pela região 4, olho para a direita. O que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 polos e zeros. Então, eu tenho 3 polos e zeros. Isso é ímpar. Né? Então, quer dizer que esse cara aqui pertence. Esqueci de riscar o não pertence aqui de novo. E a região 5, olha para a direita aqui. O que acontece? Quando você olha para a direita, você conta lá. 1 zero, um polo. 1 zero, um polo. Total, 4. 4 é par. Como é par, ele não pertence ao lugar das raízes. Tá? Então, não precisa nem fazer essa tabelinha que eu fiz aí, Eu fiz para quê? Para que você compreendesse. Você nem precisa fazer isso aí, tá? Olhou para a direita. Oi? Era justamente aí que eu ia chegar. Então. Olhou para a direita ali, é par. Então, esse cara não pertence. É ímpar, aí pertence, tá?